Olá pessoal, meu nome é Itamar, eu estou aqui para oferecer a vocês um pequeno apanhado acerca das relações internacionais, para que vocês possam ir bem no ENAD e quem sabe tirar uma nota máxima, que é o desejo de todos nós. A história das relações internacionais, ela compreende um período bastante amplo, desde 1648, Tratado de Westfália, quando se cria o Sistema Internacional dos Estados, até os dias de hoje. É um período bastante vasto, mas a gente pode resumir este grande período ao domínio fundamentalmente de dois conceitos básicos: o equilíbrio de poder, que é uma primeira fase da história das relações internacionais, quando a partir de 648 se cria o sistema internacional, e aí você tem fundamentalmente, a partir do Tratado de Westfália, duas possibilidades para esse sistema anárquico que se estabelece em substituição ao Império Universal do Sacro Império dos Habsburgos. Você tem duas possibilidades: ou o equilíbrio de poder, ou a hegemonia de um dos participantes do sistema. Num primeiro momento, a tentativa de hegemonia foi francesa, principalmente no período de Luís XIV, com as guerras que ele empreendeu, possibilitando, quem sabe, uma hegemonia francesa, que vai ser inviabilizada pelas coalizões que se formarão contrários a esse intento francês. O país que, vamos dizer assim, seria a âncora desse equilíbrio de poder, naturalmente vai ser a Inglaterra, por diversos motivos, que não vem ao caso aqui falar, mas fundamentalmente porque a Inglaterra ela tem uma característica geográfica única, que é o fato de ser uma ilha, e o fato de que ela é um país, um estado já liberal bastante precocemente, que não tem interesses tanto em territórios no continente, mas sim em controle de fluxos. Então, o melhor mundo para a Inglaterra seria o equilíbrio de poder. E aí, então, nós temos um desenvolvimento dessa dinâmica de 1648 até 1815, numa disputa entre essas duas possibilidades. A hegemonia francesa foi tentada por Luís XIV e foi retentada, por Napoleão. E, evidentemente, que os dois intentos franceses foram inviabilizados por coalizões de forças e em N guerras que a Europa viveu nesse momento. Então, em 1815, o Congresso de Viena sanciona um equilíbrio de poder, o Concerto da Europa. E esse equilíbrio de poder pautava-se numa pentarquia: 5 países importantes, 5 países preponderantes na Europa, França, Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia, equilibrariam o poder. Então, a ideia de equilíbrio através de compensações territoriais, da resolução de conflitos através de acordos diplomáticos. E claro que o princípio desse equilíbrio de poder, e deu certo na Europa, porque fundamentalmente a pentarquia era uma pentarquia que tinha uma coesão ideológica, o princípio da legitimidade, que tentava evitar o surgimento de um novo Napoleão, uma nova revolução. Então, esse sistema de equilíbrio de poder, de concerto entre as nações, ele vai assegurar uma estabilidade no sistema internacional por um longo tempo. Alguns consideram que até 1914 o sistema perdurou. É claro que perdurou suscetível a crises. A primeira crise que esse sistema vai sofrer e que não vai ser possível evitar serão as revoluções, que acontecerão no período chamado Restauração. Uma das revoluções mais importantes que muda a configuração do sistema é a tomada de poder na França pelo sobrinho de Napoleão, Napoleão III, que cria o Segundo Império Francês. A partir daí começa uma crise nesse sistema de legitimidade. E essa crise vai aparecer fundamentalmente na Guerra da Crimeia, quando haverá um envolvimento entre 3 das grandes potências do sistema. Mas a crise da Crimeia foi superada com a derrota da Rússia. E aí a Rússia se volta lá para o Extremo Oriente, em vez de focar tanto aqui nas questões dos Balcãs ou dos Estreitos Turcos. Mas, fundamentalmente, a grande crise que o sistema de Viena vai sofrer vai ser a unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha que a gente coloca na década de 1870, conjuntamente com outros países que também se unificam nesse período, que vão mudar completamente a configuração do sistema. Unificação da Alemanha, unificação da Itália, a Revolução Meiji do Japão. Esses 3 países têm algumas similitudes, eles se unificam tardiamente, se modernizam tardiamente, e claro que são países que são, de certa forma, contestadores de uma ordem internacional, porque não eram partícices da ordem de Viena, correto? Fundamentalmente a Alemanha. Então, se nós pegarmos as provas do ENAD,
que foram apresentadas até aqui, esse período que vai até a unificação da Alemanha, a gente pode ter certeza assim, que o que é possível e provável que caia alguma questão. Que caia alguma questão sobre o Tratado de Westfália. E geralmente as questões do Tratado de Westfália têm a ver com os conceitos criados em Westfália, que fundamentalmente é a soberania estatal, e geralmente as questões não são propriamente sobre o tratado, mas questões associativas, vinculando o Tratado de Westfália e a soberania estatal com temas da contemporaneidade. Isso é muito comum nas provas do ENAD.